Boa tarde a todos, meu nome é Isadora Andriani, sou aluna de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Otimização da produção de enzimas por fungo filamentoso isolado da Mata Atlântica. Esse trabalho ele aconteceu sob orientação do professor Dr. Alexandre Mahler. Bom, as enzimas microbianas como a invertase, chilanase e pectinase já são amplamente utilizadas nas indústrias de alimentos, papel e celulose, e também na biotecnologia ambiental, pois elas são alternativas mais limpas e eficientes do que os reagentes químicos. No entanto, a produção dessas enzimas ainda depende muito das condições dos meios de cultivo. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi otimizar as condições de cultivo do fungo filamentoso PA1S1-TP, que foi isolado da Mata Atlântica e armazenado no Laboratório de Bioquímica e Microrganismos da UniOeste. O trabalho, então, visou o aumento da produção das enzimas invertase, chilanase e pectinase, por meio da variação dos meios de cultivo e das fontes de carbono. A otimização dos meios de cultivo, ele aconteceu com a adição de 1% das fontes de carbono, sabugo de milho e casca de maçã. A gente observa então que o meio Vogel ele favoreceu a produção da atividade da invertase. Então, aqui no gráfico A foi a atividade da invertase, o meio Vogel, que teve 225,69 unidades por ml. No gráfico B, a gente vê então a produção da chilanase, onde o meio Clausen teve a maior concentração, de 64,40 unidades por ml. No gráfico C, a gente vê então a concentração da atividade de pectinase, onde o meio cana foi o com maior produção, de 37,99 unidades por ml de pectinase. Bom, depois da otimização dos meios de cultivo, foi escolhido então a invertase, que teve a produção de 225 unidades por ml, para também otimizar a fonte de carbono, para então tentar aumentar ainda mais a produção. Nas fontes de carbono, então, foi utilizada 20 diferentes fontes de carbono, isoladas, cada uma única, isoladamente, e a maior produção de invertase se deu na fonte de carbono farelo de trigo, que obteve o valor de 95,82 unidades por ml. Esse valor ele foi inferior ao valor que a gente obteve na otimização do meio de cultivo, porém, na otimização do meio de cultivo, a gente tem que lembrar que isso foi associado a duas boas fontes de carbono. Então, a gente obteve um valor maior de atividade enzimática. Outra coisa também é que a otimização da fonte de carbono ela aconteceu no meio Vogel, já que a produção foi maior nesse meio. Bom, comparando então os estudos desse trabalho com a literatura, a gente observa que a atividade enzimática do fungo PA1S1-TP foi superior à relatada em outros fungos, como o Aspergillus terreus e o Aspergillus niger. Isso reforça o potencial dessa cepa. Outro ponto relevante, então, é o uso dos resíduos agroindustriais, que torna o processo mais viável e economicamente sustentável. Concluímos então que a otimização das condições de cultivo aumentou significativamente a produção da invertase, chilanase e pectinase, e que o fungo PA1S1-TP se mostra uma alternativa promissora para aplicação industrial, principalmente pela alta atividade enzimática e pela possibilidade de utilização de resíduos agroindustriais como substrato de baixo custo. Muito obrigada!